Olá você, telespectadora. Olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta segunda-feira do Opinião Litoral. Participam, comentando as notícias com você, as situações, o Ribas Zaidan, que é engenheiro, empresário, comunicador daqui do Sistema Costa Norte, e a gente recebe com muito prazer hoje o deputado federal Alberto Mourão, que é pré-candidato à Prefeitura de Praia Grande pelo MDB. Zaidan, boa tarde. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, deputado. O Mourão tem uma história, né? Eu sempre gosto de contar história, né? Eu conheci o Mourão quando era vice do Dozinho, mas o Mourão foi vereador, presidente de Câmara, vice-prefeito e depois prefeito. Em janeiro de 93 ele assumiu a prefeitura e eu acompanhei aquilo porque eu era frequentador, eu era farofeiro em Praia Grande, né? Eu tenho um retrato de monóculo ainda, que eu tirei naquelas cabines. Mourão se lembra dessas cabines? Se explicar que isso aí era uma foto que a gente olhava num tubinho de plástico, a foto colorida lá no fundo, né? Exatamente. O fotógrafo tirava essa foto na praia, né? Na praia. Então, eu conheço bem a história do Mourão, né? Acompanhei e vi a transformação. Você tirou foto dessa, Mourão? Então, o monóculo que ele está falando, eu me lembro disso ainda quando eu era bem criancinha, e eu até sei porque que o Zaidan andava de monóculo, né? Porque na realidade usava o monóculo para foto e vinha para Praia Grande, que ele falou que era farofeiro. A indústria a que ele trabalhou, que foi a Volkswagen. Exatamente. E ela fazia aquelas excursões. Eu morei perto, eu nasci ali num bairro na divisa com São Bernardo. Então eu morei ali muitos anos, até os 14 anos, quando vim para Praia Grande. E eu fazia muita excursão. Meu tio era feitor, capa branca, né? Volkswagen. Capa branca, eles chamavam. Capa branca. Meu outro tio era da Ford Williams, era um concorrente, era da Williams, né? Depois virou Ford Williams. E essa história, então eu conheço bem dessas excursões. A Troll, que fabricava plásticos, os equipamentos. Ali na Anchieta, fazia excursão também, e eu vim numa dessas. Você vê? É. Assim que você conheceu Praia Grande, então. Tinha aquela brincadeira do cabra cega, não é que você bate assim uma coisa, quebra a moringa, e aí pega tudo quanto é doce. Exatamente. Prazer estar aqui falando com vocês, Paulo, Zaidan, estou à disposição para a gente conversar um pouco sobre os problemas da Baixada. Legal. O prefeito, deputado, né? Deputado agora, né? Ainda deputado federal, né? Você não precisa se licenciar para ser candidato a prefeito, porque hoje você está pré-candidato, mas é deputado federal, né? O que te levou a voltar a dirigir o município de Praia Grande? Você que começou toda essa transformação lá em 1993, acompanhei várias idas suas ao governador Fleury na época, você lutando para começar o saneamento básico. Me lembro disso, porque eu te acompanhei no Palácio algumas vezes. E agora, o que te levou você a retornar a comandar o município de Praia Grande, um dos municípios mais importantes do nosso litoral paulista? Primeiro, Zaidan, eu acho que o que acontece com a gente é que quando você tem uma ideia de ir ao Congresso Nacional, mudou muito a vida lá, está muito complexa. A centralização de poder na mão de 6 ou 7 pessoas no Congresso, que acabam mandando mais que o presidente da República. Ele está reclamando, o Lula não manda. Quem manda é 6 ou 7 pessoas dentro da Câmara Federal, e que a reforma do regimento, Paulo, a reforma do regimento, outra vez que eu passei em 2010, não é o mesmo regimento interno. Esse poder centralizado, nós viramos uma ditadura legislativa na mão de meia dúzia. Então, assim, é meio complexo, não estou desdenhando, nem falando, estou constatando o que acontece lá dentro. E aí, a tramitação dos projetos ficam difíceis e mais ainda, a gente percebe que a pauta é deles, não é a pauta da sociedade. Então, assim, isso me machuca bastante. E eu sou um cara de achar resultado, de discutir. Eu quero discutir a questão da mulher que sofre as violências de estupro e fazer um sistema de proteção para elas. Parece que isso não é interessante, mas é interessante você, através da rede de fake news ou através dessas redes sociais, você fazer a Clara Castanho pagar e ser perseguida através
de perseguição na rede por ter, apesar de ter sofrido uma violência, ter optado por ter nenê, não fazer o aborto e deixar a criança para adoção. Ela entendia que não era opção dela fazer aborto. E eu tentei, em cima desse consentimento que ela foi perseguida, tentar fazer uma lei de proteção para poder dar privacidade a esse ato. Parece que isso não é interessante. Todo dia a gente fica estimulando o aborto. Quando eu tento... Agora, nesse exato momento, alguém está nos vendo, ele vai falar, poxa, minha mãe está aqui, ou meu pai, ou meu irmão, esperando uma vaga no CROSS. Né? A gente sabe muito bem que o sistema são regionalizados e subregionalizados, mas a gente precisa ter um sistema que com transparência e que o Estado consiga enxergar as demandas da Baixada, que o Estado consiga enxergar as demandas do Estado, o Brasília consiga entender qual é o tamanho da demanda nacional de cada área e qual por Estado e por município, para que a gente possa, quando bater na porta lá, eles conseguirem saber se a gente está falando uma verdade ou uma mentira e direcionar mais as aplicações financeiras. O que eu quero, estou tentando levar, é que a gente consiga aprovar um projeto de lei que regula o Sistema Nacional de Referência e Contra-Referência, para que haja uma clareza para o cidadão. Isso aí, Paulo. Só que parece que esse assunto está fora do dia a dia do cidadão, o assunto é outro. É a BET, você pautar o projeto com urgência para liberar o jogo no Brasil, né? sem discutir que grande parte desse dinheiro tinha que ser para a saúde. A gente não está preocupado com os problemas da sociedade. Nós não estamos preocupados lá com a questão, Paulo, da questão do tratamento com internação compulsiva. A gente não pode mais permitir que o usuário de droga ele tem liberdade de optar ou não de ser tratado, mas ele na rua está aprontando, porque muita parte dos furtos são para consumo de droga. Então a gente não está discutindo, a gente está discutindo uma coisa e outra, uma pauta esquisita, e que o Brasil não vai a lugar nenhum. E você é cobrado, você anda na sua cidade, você é cobrado. Agora veja, Mauro, mesmo você apontando a falta de espaço para discussão de temas relativos à saúde, você tem algumas novidades, como, por exemplo, pronto atendimento PET e academia de saúde, não é? Sim, Paulo. Não quer dizer que você não consiga um recurso, que é as minhas emendas individuais. E eu direcionei elas para aquilo que eu entendia como urgência. O pronto atendimento PET, até porque eu tenho um viés, que eu sou um defensor dos animais, mas não sou aquele xiita, aquele cara que se aproveita da política, tanto que eu nunca fiz campanha em cima disso. Mas eu entendo que muitas pessoas têm animal, mas não têm condições de pagar um atendimento. E então, o que é muito caro. Que é muito caro. E eu resolvi ir conversando lá, e eu tinha deixado um projeto pronto, que é a construção de um complexo para atender pronto atendimento, que é um pronto-socorro para fazer cirurgias para os animais, que é das pessoas que não têm condições financeiras de levar para um especialista. Como também tinha recursos que eu precisava levar para a saúde, que eu priorizei sempre a saúde em todas as cidades. Desde o Vale do Ribeira e no litoral, a minha prioridade era saúde e depois infraestrutura. E dentro disso, na Praia Grande, uma unidade especializada na mulher, a construção de um novo prédio, porque a gente tinha uma unidade funcionando, precisava ampliar, triplicar o tamanho dela. A NEFRO-PG, dobrar o tamanho para o atendimento de hemodiálise. Nós temos dificuldade com a hemodiálise lá. Ela é regional, eu construí, instalei o equipamento, mas hoje, Paulo, já superou. A população explodiu e a região explodiu e não aumentou o serviço. Então, direcionei recursos para a construção de um prédio, só nesses 2 projetos foram 8,5 milhões, e também nas outras áreas de infraestrutura. E a academia de saúde? A academia de saúde eu também direcionei 2 milhões e pouco para poder fazer 18 academias. Eu sou um defensor da saúde da família. E o que eu fiz? Tem 18 unidades nossas, das 32, que não tem academia ainda, que é um programa novo. Aí eu direcionei recursos. São aqueles equipamentos que ficam do lado, né? Fica ao lado. Por quê? Saúde eu tenho passado por lá e eu vejo eles bem frequentados. Bem frequentados, e a gente precisa ampliar isso para melhorar a saúde das pessoas. Saúde é prevenção, é você trabalhar com a política de prevenção. O diabético vai viver melhor se ele fizer seus exercícios, ele vai entender que vai reduzir os seus problemas. Ou, pessoal, tem problemas de hipertensão,
tudo isso é tratado não só com remédio, às vezes tem que tirar o remédio. Para tirar o remédio, você tem que gradativamente melhorar a sua disposição física, biológica. E a gente sabe que esse é o propósito do Programa Saúde da Família. E eu acredito muito nisso. Como também em outras áreas de infraestrutura. A gente sabe que tinha um problema sério no Imperador, eu precisava ajudar. A liberação ambiental levou 8 anos. É um absurdo, né? A pessoa está com a água no pé, mas ela não consegue, não podia conseguir resolver. Levou 8 anos para liberar a liberação, a conseguir e trouxe recursos para que a obra fosse feita. Como a São Vicente, eu mandei 6 milhões para São Vicente fazer enfrentamento de infraestrutura. A Academia de Saúde não é um projeto caro, mas é muito interessante. Acho que você devia, inclusive, propor para o Caio lá em Bertioga. É bem interessante mesmo, são os equipamentos de exercício que ficam do lado da unidade de saúde. Eu passei em Praia Grande, achei interessante isso daí, viu? E não é caro, né? Não é caro e você precisa... Porque na programação da família você tem palestras, cada unidade tem uma sala de palestra para falar sobre quantas unidades de saúde da família? São 32. 32 unidades. São 365 mil habitantes. Chegou nisso já? Já. Cresceu muito após a pandemia, né? Olha, para você ter uma ideia, a cidade aumentou 36 mil eleitores nos últimos 4 anos. 36 mil eleitores em 4 anos. Isso quer dizer que possivelmente 55 mil pessoas mudaram para Praia Grande nos últimos 4 anos. Em 2020, foram 226 mil eleitores. Fechou agora 262 mil eleitores. 55 mil pessoas é uma cidade quase do tamanho de Bertioga. Bertioga está com 4 anos. 65 mil. Ou Mongaguá. Né? Mongaguá. Uma Mongaguá, uma Bertioga. Isso aí exige um planejamento de novas escolas, novas unidades de saúde, redimensionamento da coleta de lixo, redimensionamento do abastecimento de água, né? Você tem que replanejar a cidade constantemente. Eu sempre disse que em Praia Grande, parado, ficou para trás. Porque se você não observar essa projeção de crescimento populacional e não se antecipar 2 anos antes, você vai ser atropelado pela demanda. Essa é a realidade. Se eu não fizer nenhum colégio nos primeiros 2 anos, eu vou ser atropelado depois de 2 anos pelo crescimento populacional. Vai faltar, né? Então, assim, por isso que eu falo, parado é andar para trás na cidade. O Opinião Litoral para o intervalo, é bem rapidinho, fica com a gente. Voltando com Opinião Litoral, nesta segunda-feira, o Ribas Zaidan comenta as situações com você e a gente recebe, Zaidan, o deputado federal Alberto Mourão, que tenta ser, qualquer dele vai para o Guinness, para o livro dos Guinness, dos recordes, porque ele já é 5 vezes prefeito de Praia Grande, ele quer a 6ª vez. E a 7ª, então, provavelmente, né? Vamos ver, né? Vai para o livro Guinness dos recordes? Não. Vai ou não vai? Olha, Paulo, eu costumo falar, né? Quando o time é bom, não se mexe, né? Essa é a verdade, entendeu? Praia Grande não mexe no time desde 92, desde a primeira eleição do Mourão. Foi Mourão, depois Ricardo Amaúti, depois Mourão, depois Roberto Francisco, depois Mourão e depois Raquel Kine. E agora Mourão. Mas bom, aí e você está vendo isso na sua bola de cristal. Mãe de Ná, né? Eu aí vejo assim você está olhando na bola de cristal, né? Vamos ver, talvez aconteça, né? Mas eu não costumo errar. Sempre que eu falei aqui que ia acontecer isso, aconteceu. Essa é a verdade. Mourão, a gente está vendo aqui que a Baixada Santista está passando por um grande processo de desenvolvimento, sabe? E vai voltar a ser aquela região de grande importância no estado de São Paulo, região metropolitana da Baixada Santista. A gente está vendo investimentos aí de mais de 6 bilhões de reais na implantação de um túnel e seus acessos, né? A expansão portuária, né? Aeroporto, e eu acompanho a sua luta em Praia Grande de um grande projeto que vai fazer parte desse complexo de desenvolvimento, não complexo, mas essa gama de desenvolvimento está passando a Baixada Santista, é o projeto Andaraguá.
Há quanto anda esse projeto, Mourão? Olha, o projeto Aranaguá, ele está em compasso de espera, né? Na realidade, o compasso de espera porque houve um problema há coisa de alguns meses. A empresa começou a fazer a limpeza do terreno e foi surpreendida com o pedido de suspensão por parte da CETESB temporariamente, pediu para parar, porque o Ministério Público Federal resolveu discutir essa questão de que os índios não teriam sido ouvidos no licenciamento. E nós sabemos, Aidan, eu estou lá há alguns bons anos morando lá, desde os anos 62, então eu conheço a cidade. E governando desde 92, e fui vereador, então eu sei, e nós nunca falamos de que tinha uma tribo indígena ali, não tinha nada, não tinha índio lá, nunca teve índio. Teve lá em Peruíbe, teve em Itanhaém, tem lá em Bertioga, mas ali não tinha nenhuma tribo. Aliás, o lugar onde esses índios estão alojados numa antiga pedreira. Então, se a pedreira já foi liberada há muitos anos atrás, era da família Teixeira, e essa não tem sentido agora você vir com essa história de que tinha que ouvi-los. Mas isso acabou e a gente acaba prejudicando. Então, assim, vieram de fora, vieram de outras cidades, se instalaram lá, pediram através do regional para discutir, mas a gente está deixando de criar 15 mil empregos, Paulo. São 15 mil pessoas que vão sustentar 15 mil famílias. Então, nós não estamos brincando, né? E é fundamental para o desenvolvimento integrado da região. A questão é maior, viu, Zaidan? Esse complexo, com 1.200.000 metros de galpão, uma pista de pouso, ele é a nova dinâmica dos centros empresariais com pista de pouso. Nessa globalização, nesse mundo do e-commerce, a tendência é que para o Brasil venham uma dos grandes players, ou dois ou três, a Amazon, ou a Alibaba, ou uma outra operadora, venha para o sistema brasileiro, para abastecer a região do Mercosul e a Grande São Paulo, principalmente, que é o maior mercado do Brasil. E isso, ou nós vamos perder a instalação disso para a região de Campinas, ou nós vamos tomar isso. A gente sabe que janelas vão se abrir de oportunidade. Com um complexo desse, já licenciado em processo de obras, nós estaríamos sendo procurados por essas grandes empresas para optar por vir aqui, Paulo, porque na realidade é chegar de avião, fazer a separação do material e redistribuir. Isso está crescendo. Tanto é que as operadoras elas estão lá em São Vicente com um galpão de 20 mil metros, estão em Praia Grande com um galpão de 10 mil metros, mas a verdade é que elas estão sentindo o mercado crescer e nós temos que pensar grande. Mas tem também um foco de receber componentes estrangeiros, terminar a montagem de equipamentos e aproveitar a vantagem estratégica de um aeroporto, né? O projeto começou nesse caminho, aeroporto industrial, que era a produção, receber os insumos, processar, né, e vender, e se for para exportar, você tem um outro procedimento tributário. Se fosse internar no mercado interno, seria tributado. Essa é a dinâmica inicial. Só que agora houve tanta aceleração desse projeto do mundo nos últimos 20 anos que acabou aparecendo essa oportunidade do e-commerce. E eu vejo que a gente vai perder isso se a gente continuar travando a liberação definitiva. É uma situação bastante estratégica, né? Eu não digo confortável, né? Mas economicamente viável para nós. Nós estamos aqui no maior porto da América Latina, né? Onde por aqui passa mais de 30% das importações e exportações. Passa por aqui. Quer dizer, para nós seria como diz, uma mão com açúcar isso, né? Para a Grande já está virando um grande centro de distribuição, que foi Louveira tempos atrás, está sendo para a Grande hoje, aqui na região metropolitana. E da Baixada é o lugar mais rápido para se gerar emprego. É o local que mais facilidade tem para gerar emprego, até porque tem um acesso melhor ao ABC e à Grande São Paulo, em geral, e é um centro geográfico região da Baixada. E agora, né? Com o Tarcísio... A região tem essa característica longitudinal, né, de distâncias razoavelmente grandes para uma região metropolitana. Não é uma região metropolitana que se expandiu em círculos, né? É uma região metropolitana... longilínea. Né? E não esqueça que esses dias eu recebi alguém em Brasília e eu estava mostrando.
A Praia Grande tem uma ferrovia, a gente esquece que a ferrovia que vem para o Porto Santos passa dentro de Praia Grande, quando desce a serra passa por dentro de Praia Grande, atrás do Andaraguá, por isso que foi estrategicamente. Você tem, tá perto, a terceira pista da Imigrante vai descer e vai sair na divisa com Praia Grande e São Vicente, automaticamente isso vai melhorar ainda mais o acesso ao Rodoanel, e o que facilita você ter uma atividade naquela região estratégica para a Baixada, porque é o único lugar mais pronto para a instalação. E você está perto de ferrovia, está perto de duas grandes rodovias e mais a 22 quilômetros do Rodoanel. Então, você tem uma facilidade estratégica que vai atrair empresas para lá. E a gente precisa pensar em como destravar isso. Agora, Mourão, o que precisa fazer? Recorrer ao Chico Xavier? Recorrer a quem para que isso caminhe? Porque não é possível. Mourão, uma coisa de 20 anos, sabe? Na mitologia ou na história, tem aquele emblema que é o nó górdio, né? Que tinha que cortar, que tinha que desatar o nó. Exatamente. Um rei lá pegou a espada e cortou o nó górdio, né? Está faltando isso aqui no... Eu acho que eu quero... Tem que cortar esse nó aí. Eu quero retomar esse debate, é uma das prioridades minhas. Mas você vai tentar desatar ou vai cortar o nó? Cortar o nó. Tem que cortar o nó, né? Tentar cortar não é o nó. possível, não dá para entender uma coisa dessa. Está se vendo que o Brasil está se tornando um grande player internacional. Descobriu-se que no Brasil o poder aquisitivo melhorou e são 200 milhões de consumidores, sabe? E fica essas coisinhas, sabe? Esses negócios. Você sabe uma que coisa? De maluco, viu? O Tarcísio é um cara do livre mercado, ele até disse esses dias no jornal. E eu pedi para ele, há 10 dias atrás, uma audiência, mandei essa documentação e pedi para conversar com ele da importância do Andaraguá para a região da Baixada Santista, da geração de novos postos de trabalho. Então, estou esperando uma audiência para nós especificamente conversarmos sobre esse projeto. Eu acho que ele tem um viés importante de pensamento do livre mercado e é fundamental que ele tenha uma visão mais apurada desse projeto para que a gente possa, em conjunto, a Baixada com o governador, a gente pôr isso para funcionar sábado e tirar do papel. O Tarcísio aí, ele estava no Guarujá sábado, no Sofitel, um seminário lá. Mas eu não falei com ele a respeito disso, falei com ele a respeito do Porto, né? Muito rápido. Mas o Tarcísio é um cara bem descolado, viu? É o que você falou, ele é descolado, viu? Essa história do Andaraguá, como outras, né, aqui da Baixada Santista, depois de muito tempo o VLT saiu do papel. Nesse ano, provavelmente, a segunda fase deve ser inaugurada. O túnel a gente ainda não sabe, né? Mas o governo federal e o governo estadual anunciaram com pompa e circunstância aqui, o governador junto com o presidente, né, o Lula com o Tarcísio, anunciaram esse túnel. Tem o aeroporto de Guarujá, que nunca saiu também do papel, né? A gente tem uma... as obras estão tocando lá. Então, tocando agora está tocando, mas é de também 97. Não, 2004. 97 o ministro falou que era para aquele ano ainda, né? Mas, olha, Paulo, na questão do túnel, eu acredito de que ele sai agora. Por quê? Essa decisão federal de que a autoridade portuária ia tocar esse projeto, eu fui um cara que me debrucei sobre as informações socioeconômicas das estatais. A autoridade portuária tinha 1 bilhão e 800 milhões em caixa. Tá? Então, e tem uma capacidade de geração de caixa de 600 milhões líquido por ano. A gente sabe que é uma obra de 5 anos, túnel. Então, ela tem condições de aportar esse 1 bilhão e 800 e mais com geração de caixa. O Tarcísio quis pôr 50%, então, se ele falou isso, ele vai colocar. Eu acredito que essa coisa está superada. O dinheiro vai ter. É só arranjar empecilhos jurídicos e políticos e tocar a vida e a gente esperar que essa obra comece até o fim do ano que vem, que é um prazo que eu acho razoável. O licenciamento, chamar o edital até o segundo semestre, e aí você está tocando essa coisa. Eu acredito que é 2025 para 2026 começa a obra, em 2030 deve estar pronto. O trânsito, o fluxo de veículos entre Santos e Guarujá na travessia
é considerado o maior do mundo em balsa, né? Mais de 25 mil veículos por dia, em média. E o trânsito de navios no Porto de Santos, que é transversal, é o segundo, é o maior do hemisfério sul do planeta, né? São 5 mil navios por ano, né? Então, não tem mais sentido, né? Porque a única coisa que tem no Porto de Santos é que ele é um porto de uma mão só, né? Porque quando tem navios grandes, de 400 metros de comprimento, que praticamente tem que parar a operação a largura de balsa, dele tem que parar tudo. E ele nem tem calado para isso. Os navios hoje estão passando pelo Uruguai primeiro, derrubando alguma parte da carga de containers e depois vêm para Santos. Depois voltam para pegar. Porque, na realidade, não tem capacidade, primeiro, de calado para... Faz uma cabotagem no Uruguai. Faz tipo uma cabotagem. E a única solução viável para Santos não é o aprofundamento, é a construção de um pier no alto mar, né? Porque, na verdade, Santos... O canal de Santos, ele vai estar sempre assoreado pelo que ele vem da contribuição de todos os A natureza tende a repor, né, a situação inicial. Depois a entrada também do canal de Santos é 16 metros, né, 15, 16 metros. Não é o suficiente. Você não vai dragar lá. A mar te repõe no dia seguinte. Então, acho que é mais complexo isso. Então, eu acho que é buscar uma alternativa em mar para poder... não perder esse tipo de navio. Com a tecnologia atual, isso não é complicado. Teve um estudo, Mourão. Até ver o que aconteceu com o canal de Panamá, vai perder carga e vão reativar a saída pelo Estreito de Magalhães, até naqueles extremos do Chile e da Argentina. Vão ter que ter uma matéria sobre isso. Por quê? Porque o canal não bem está tendo problema com as secas, ele não consegue ter calado para esses grandes navios. Então, é uma mudança. A tecnologia está criando um problema para alguns portos. A tecnologia de um lado e as mudanças climáticas do outro. Opinião volta depois do intervalo, bem rapidinho. Voltando com a opinião litoral, eu fiz uma pesquisa aqui, o rei que desatou o nó górdio lá com a espada foi Alexandre Magno, que desatou. Disseram para ele, tem um nó aí, tirou a espada e cortou Alexandre o nó pela metade. Grande. Não, Alexandre Magno, o outro. Agora, eu vou depois... Fala também de Alexandre o Grande nessa matéria aqui que eu vi fiz uma consulta. Agora, é interessante ouvir o Mourão, ele sempre teve um viés futurista, de planejador. A gente nunca imaginou, acho que nem você imaginou, Mourão, um estado brasileiro inteiro debaixo d'água, que nem aconteceu com o Rio Grande do Sul. Um estado brasileiro embaixo d'água. Acho que nem você imaginou isso um dia, né? Agora, para a nossa região, isso aí é um alerta importante, não é, Mourão? Sim. As mudanças climáticas vieram para ficar, nós somos uma região litorânea, assim, ou seja, sujeita ao avanço do mar. Como é que você vê essa situação, você que sempre teve esse viés de olhar para o futuro? Tanto tenho uma preocupação que o ano passado, por volta de setembro, outubro, eu fui ao governador Tarcísio, fui uma audiência com ele, e eu protocolei lá um pedido para ele, e mostrei para a Baixada para ele, falei assim, que nós estamos a 1 metro do nível do mar, a Baixada toda, as marés sobem, empurram os nossos braços de mar em cima dos rios, você pega o rio que passa, o Rio Preto, né, que passa ali por trás de Praia Grande, e o Rio Negro, esses rios acabam empurrando a água até o Melvi, a metade da cidade, vai até lá no Melvi. Então, todo dia a maré sobe, você tem até uma marcação na ponte do Melvi. Imagine que quando você pega uma densidade pluviométrica muito alta e tem uma maré de 1,6, 1,7... Maré alta, né? Maré alta, esquece, se chover muito naquele dia, é o caos que aconteceu em São Vicente, já aconteceu em Santos. Zona noroeste de Santos, e em Praia Grande acaba se acumulando um pouco de água também. E eu tenho uma preocupação que há anos não se faz o desassoreamento. O último desassoreamento dos nossos rios foi nos anos 50, pelo Departamento Nacional que tinha para essa área. Então eu falei para ele, se nós não pegarmos através do departamento estadual que tem para isso, e tentar fazer esse trabalho de desassorear todo aquele estuário. E até para o Porto de Santos, porque quando você pega todo o estuário da parte de Cubatão, vem lá de Praia Grande, de São Vicente, ele acaba contribuindo com partículas
por não ter sido desassoreado lá, aquilo vem caindo. Você já imaginou, eu baixo o tamanho do canal da entrada de Santos, mas eu não dreno lá atrás, aquela vira uma montanha, né? Lá dentro do mar, que você vai caindo todos os dias partículas mais fácil. Eu acho que tem que dragar lá. E eu falo isso com a certeza absoluta, porque eu conheço todos aqueles rios, eu sei como eles estão. Então, a calha do rio, ela não tem como suportar a água que volta da maré e armazenar a água da chuva pesada. É um risco e tem que enfrentar isso. Você está lembrando uma coisa que a primeira coisa que veio à minha memória foi isso no dia do episódio. A gente vai pagar para ver um desastre. Agora, não é só esse efeito também, né, Mourão? Tem a impermeabilização das cidades, faz com que a água ela percole muito rapidamente. Você deixou de ter aquela área lateral dos rios, a área ribeirinha, que serve como um filtro, que temporiza a subida da água, né? Exatamente. Eu fiz uma visita lá na Cidade da Criança e a gente pavimentou o bairro todo no meu governo passado. E aí um cidadão veio e falou assim, pô, Mourão, precisava resolver o problema, que está enchendo de vez em quando. 2 palmos de água na coisa. Eu falei, mas quantas vezes? Uma vez por ano, no máximo 2. Não é qualquer chuva. O rio fica cheio, porque o rio Itinga, ele desce lá da serra. A gente não sabe a contribuição que tem em Padeireiros e outros lugares lá. Quando aquela coisa está chovendo razoavelmente pesado, aqui não está chovendo, mas a água está descendo pesada. Então, aí eu até expliquei para ele, isso é consequência de que você pede pavimentação, mas a drenagem, a água sumia no meio do solo. Quando você pavimentou, você permeabilizou o solo. Isso acabou. Aí as casas eram poucas, os quintais não existiam, um terreno baldio. Você constrói casa, você pavimenta a rua, não há dúvida que você está tendo essa água da chuva tem que ser carregada para algum lugar. Nem todo mundo então tem. Ali, até eu falei que a solução ali é fazer 2 canais laterais ao rio, porque você não pode usar o rio e baixar a calha dele, o meio ambiente não vai deixar nunca, né? E aí, para ir buscar uma parte mais ao longo, que aí sim tem uma descida e você conseguir levar água para lá. É a única solução. Mas eu digo que esse é um dos maiores problemas da cidade. A gente precisa repensar um pouco isso, né? Pensar em alternativas, como telhados que segurem um pouco da água, como uma faixa não impermeabilizada no calçamento nas calçadas, né? Eu vou te falar com 2 experiências que eu fiz, e como o meu governo terminou e veio a pandemia, eu fiz 2 experiências. Uma na região do Campo da Aviação, divisa com a Tupi, a gente fez uma rua só com piso drenante, pavimentação drenante, que é uma experiência da Universidade de São Paulo. Eu fui buscar essa experiência e trouxe, foi a primeira cidade que fez, eles tinham um laboratório interno da universidade, eu fiz na rua. Então, essa pavimentação foi feita, deu um bom resultado, ela é um custo alto, mas ela enfrenta os problemas de drenagem. É um trabalho complexo, viu? Você que é engenheiro, primeiro que o asfalto é poroso, tá? Depois a base dele é diferenciada, com mantas, com todo um processo, porque na verdade você está tirando a água, mantendo ela ali, ela some no meio e ela tem que correr de novo para a drenagem. Então, ele é, na verdade, um grande dreno. É maravilhoso, se você quiser conhecer o projeto. E na Vila Mirim, a entrada do bairro... Em que bairro você fez essa experiência? Ali no Campo da Aviação, divisa com a Tupi. E lá na Vila Mirim, na rua principal, também sempre acabava alagando. Nós temos uma calçada drenante. Na verdade, é o intertravado, aquele bloquete, só que ele é poroso. Mas você não vai só colocar ele por ser poroso. Ele tem que ser poroso, mas... O rejuntamento do bloquete permite a passagem da água, né? Não só isso, não. Porque não é no rejuntamento dele. Normal passa. Mas ele também já é construído, fabricado poroso. Só que embaixo você tem que ter brita, você tem que ter uma camada de mandabidim, tem que ter tubulação, né? Não, para a água descer, passar por ela e correr para o sistema de drenagem. Então, a própria calçada já é drenante. E eu acho que a gente tem que também obrigar os grandes centros comerciais, aos complexos empresariais, a terem sumidor de água dentro do sistema, ou fazendo pista drenante,
ou fazendo armazenamento de água de chuva, para não jogar, a sobrecarregar o sistema. Então, Zé Dalmorão falou que o sistema, que essa pavimentação drenante é cara, mas é muito mais caro remediar a tragédia depois, a enchente depois, o prejuízo da inundação depois, mas como não ela é? foi feito um teste, eu falei caro por causa da execução. Acho que tem que ser... Não, eu entendo. Mas só que, como tinha que ser uma experiência para ver qual é o resultado disso, ela foi positiva. O único problema que eu vejo é a responsabilidade da concessionária Sabesp, de rasgar e não repor o tipo de equipamento que foi colocado lá. É isso só que a gente... Não só a Sabesp, mas também já... a de energia elétrica, também a de gás, né? Foi feito há 4 anos atrás, foi no fim do meu governo, foi em 2019, então, que eu inaugurei. Então agora eu acho que a gente tem uma ideia do que é. Eu gosto disso. Você falou por que eu quero? Porque na realidade essa é a minha... Eu passei ontem numa rua e uma senhora meio que ela mudou de uma semana do problema que estava acontecendo. Eu falo que campanha é o momento de aprender com o cidadão. E ela falou comigo de uma reclamação, eu vou até não falar, mas eu dizia o seguinte, eu fiquei com aquilo, fiquei incomodado, sabe? Eu falei assim, qual é a solução? E você sabe que eu falo que a gente tem que dormir com o problema e acordar com a solução, né? Quando foi ontem, eu levantei e é engraçado comigo, né? Eu levantei, Paulo, e falei assim, mas por que não vamos fazer assim, assim, assim? Eu já tenho uma alternativa para enfrentar o problema que a mulher me passou. Então é bom, a caminhada na rua é fantástica, porque você não está lá para criticar o outro, você não está para falar mal dos outros, você está para ouvir, refletir, marcar, e eu peço para marcar tudo que me falam, e depois eu fazer uma reflexão sobre o problema. É isso que é gostoso. Essa é a diferença do executivo aquele legislativo. sentimento de pertencimento que você tem. Eu fico feliz, cara. Por isso que eu estou com a mesma energia que eu tinha há 30 anos. Isso é muito legal. Com isso, nós chegamos ao final da opinião, com esse depoimento, né, com essa revelação do Alberto Mourão. A gente chega ao final da opinião, agradecendo muito a participação. Boa sorte na continuidade da carreira. Também do Ribas Zaidan, da equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte. E a gente agradece também a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral. E uma ótima semana para você que você merece.